Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo também está nas semifinais. Olha, os quatro grandes prometem uma reta final de Paulistão. Vamos falar do tricolor paulista que mais uma vez usou três zagueiros e com dificuldades, é verdade, mas venceu. Venceu o Novo Horizontino dentro de casa e avançou. Vamos falar de tudo isso? Teve polêmica também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. São Paulo passou. Depois de Palmeiras, Corinthians e Santos, agora o São Paulo também confirmou a sua vaga nas semifinais. Vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo único na semifinal. Que choque rei teremos. E do outro lado, Corinthians e Santos farão a outra semifinal. Gente, espetacular. Uma reta final de Paulista, como há muito tempo a gente não via. 6 anos que os quatro grandes não chegavam nas semifinais, desde 2019. Ou seja, está muito em aberto, não dá para dizer quem vai ser o campeão paulista. O São Paulo, que talvez dos grandes de São Paulo, né, desses quatro times das semifinais, fosse o mais desconfiado, né? Com mais desconfiança. Que a gente imagine assim, será que o São Paulo está jogando um futebol a pleno a ponto de ser campeão? Muda completamente a partir de agora. A gente está falando de um jogo único na casa do Palmeiras, é verdade, em que o Palmeiras, até por isso, imagino como favorito. E também porque tem mais qualidade, eu acho, né? Um pouco mais de consistência. Realmente o São Paulo oscilou mais do que o Palmeiras, apesar de toda a crítica que foi feita ao Palmeiras, né? É curioso isso, né? A gente está chegando agora numa semifinais em que o Palmeiras acaba se tornando favorito diante de um São Paulo que chegou a encantar em algum momento da temporada, mesmo que rapidamente, ali naquele jogo contra o Corinthians, e depois o Zubeldia meio que se perdeu um pouco nas suas escolhas, na sua gestão física, talvez não escolheu adequadamente os jogos para colocar titulares ou reservas, deu pouca chance para meninos da base, ele foi muito pressionado por isso. Aquela excursão em Brasília lá foi muito ruim, com os empates diante da Inter de Limeira, do Velo Clube, com atuações muito frágeis, assim, né? Diante daquilo que a gente imaginava, com o quarteto fantástico, né, e tal. Pois bem, o Zubeldia rapidamente, também com os acréscimos aí do Wendel que chegou, mas especialmente fixando ali o Enzo Dias como titular, o Cédric na lateral direita, ele começou a entender de que ele precisava mudar, inclusive, o sistema, e foi corajoso, tá? Eu acho que esse reconhecimento a gente precisa fazer. O Zubeldia, ele entendeu durante a competição que ele precisava adotar um sistema diferente, e um sistema completamente diferente daquilo que vinha sendo utilizado e também do que todo mundo queria, que era os quatro jogadores de frente, o Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Ele saca o Luciano, ele adota um sistema com 3 zagueiros, que é histórico, clássico, tradicional, maravilhoso, fantástico no São Paulo, multicampeão, mas não é sempre que você consegue fazer isso funcionar, porque você depende de atletas para isso, de características necessárias para isso. Ele adota esse sistema de 3 zagueiros e a partir daí o São Paulo busca uma consistência maior. O jogo de hoje contra o Novo Horizontino, ele era bem difícil, tá? E eu coloquei em todos os confrontos de quartas de final como o jogo de maior risco para o grande, no caso de São Paulo. Acho que o Santos teria facilidade, ou melhor, não teria tanta dificuldade contra o Bragantino, e isso aconteceu. Palmeiras passaria pelo São Bernardo, aconteceu. Corinthians diante do Mirassol. São Paulo e Novo Horizontino, eu não disse que o São Paulo não classificaria. Eu entendi o jogo de maior risco dos times do interior. O Novo Horizontino é muito boa equipe, uma equipe chata de jogar, que não fica só se defendendo, mas ao mesmo tempo ela tem um sistema que espelha o São Paulo, ou o São Paulo espelhou o Novo Horizontino, mas não foi exatamente isso, porque o São Paulo já vinha adotando esse sistema 2 jogos antes. E o Novo Horizontino utiliza esse sistema já há algum tempo. Então, foi um duelo tático, um espelho tático que a gente viu no campo, né, com o 3-5-2 das duas equipes. O Rafael Donato e o César Martins, especialmente, né, e o Patrick junto, que fazem os 3 zagueiros ali do Novo Horizontino, e aí ele espeta os alas, né, o Rodrigo Soares e o Patrick Bray. Mas ao mesmo tempo, ele quando se defende com uma linha de 5, natural, porque aí ele tem volantes ali também, o Jean Irmer, o Matheus Friso é muito bom jogador. Olha, que meio-campista interessante para ser observado por outras equipes, assim, porque ele é dinâmico, ele tem velocidade, não é só um meio armador mais posicionado, ele busca o jogo e buscou armar o jogo para o Novo Horizontino em algumas oportunidades. O São Paulo teve muitas dificuldades para entender o jogo ainda no primeiro tempo.
não conseguia chegar, a bola não chegava nos atacantes, o Oscar um pouco mais pela esquerda, o Lucas mais centralizado, o Caleri lá na frente, mas a defesa do Novo Horizontino não deixava chegar, e em contrapartida, os caras buscavam o ataque em alguns momentos. Nada demais também, né? O Rafael fez uma defesa num chute a média distância, um chute legal e tal, mas o Rafael pegou com certa facilidade. Demais a gente não viu tanta coisa. O que aconteceu foi num vacilo ali da defesa, em que o Alisson acabou ficando com a bola na frente do goleiro Ayrton, e aí ele tenta tocar para o Caleri numa assistência que funciona no segundo tempo do Lucas, né? É um passe lateral ali para o Caleri, quase sem goleiro fazer o gol, mas aí rapidamente é interceptado pela defesa. Se o Alisson poderia ter chutado ou não, eu preciso dizer aqui que o Alisson fez um partidaço. O que tá jogando o Alisson, cara? Ele ficou um tempo parado por conta da lesão, a gente sabe disso. Ele perdeu seu parceiro de novo, né, por algum tempo, que é o Pablo Maia. Entrou no seu lugar o Marcos Antônio no jogo. E ele teve que fazer a função um pouco mais recuada. E teve que se desdobrar nesse sentido contra um time que, estamos falando aqui, tem todas as suas virtudes. E o Alisson foi impressionante, cara. Ele tem essa jogada, né, em que ele aparece na área para finalizar, e eu já acho mérito por conta disso. A gente está falando de um 5 que marcou, correu, ele faz isso, ele cobra uma falta no lance polêmico que a gente vai falar a respeito, a bola explode no travessão, ele faria um golaço, e ele, cara, ele tem uma construção de jogo, aquele passe por elevação, assim, cobrindo a defesa, rasgando, quebrando a linha, né? Pegando o jogador desprevenido. Ele tá jogando muito, tá na pré-lista do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Não tô achando nenhum exagero esse tipo de coisa, porque o Alisson na posição é hoje dos melhores do Brasil. Ele jogou demais, na minha opinião. E aí, como eu falei, né, os três zagueiros, o Ferrarese, que às vezes faz lateral para o Cedric avançar um pouco mais, mas ele, na verdade, ele não avançou tanto assim, fez alguns cruzamentos e tal, os cruzamentos não foram tão efetivos do São Paulo nesse jogo, o próprio Enzo Dias na esquerda, os três zagueiros com o Arboleda e o Alan Franco, né? O Alan Franco mais à esquerda, não o Sabino, com o Arboleda centralizado, e o Ferrarese à direita, porque ele faz muitas vezes a função de lateral. O Alisson, Marcos Antônio e o Lucas, na frente o Caleri e mais o Oscar, né, pelo lado esquerdo. Esse foi o time do São Paulo, depois entrou o Bobadilha na do Marcos Antônio, o Ferreirinha na do Oscar, o Wendel na do Enzo e o André Silva na do Caleri. Foram as trocas aí que o Zubeldia acabou fazendo no jogo. Vem o segundo tempo, o pessoal fala de um zum ali, né, e tal. Eu acho que era mais tensão do que qualquer outra coisa. Mais uma vez a torcida do São Paulo se fez presente, lotou Morumbi para apoiar o time, e aí no final do primeiro tempo o Zubeldia vai lá, né, para cima da Edna, acaba tomando um cartão. O que normalmente acontece, né? A Edna tem... assim, eu gosto da Edna, de verdade. Acho ela uma figura importante no futebol. Acho que ela consegue muitas vezes se fazer respeitar, mas ela é um pouco para-raio, assim, né, cara? Putz, cara, os jogos que ela pita, assim, normalmente, até concordando ou discordando de alguma decisão, né? Normalmente dá um bolinho, dá uma reclamação, dá uma discordância. Os caras reclamam muito da Edna e eu acho que isso já torna a arbitragem dela complicada, mas ela se atrapalha em alguns momentos. Porém, eu preciso dizer que no gol do São Paulo eu não vi nada demais, tá? Eu não vi nada demais. Eu vi muita gente reclamando que houve falta na origem, e a gente tem que considerar duas coisas aqui. Primeiro, a falta por si só, na frente do Bandeira. E aí, não é questão de terceirizar, é questão de você trabalhar em equipe. No momento em que o árbitro ele faz a diagonal, como a gente chama, né? Que ele faz a diagonal do campo acompanhando a bola por um lado, mas já se posicionando para daqui a pouco ter um contra-ataque ou então perceber para onde a bola vai, ele não fica muito próximo, até por contar com os seus auxiliares, aquele lance ali é do Bandeira. Aquele lance ali é do Bandeira. Se o Bandeira faz aqui, ó, sacode a bandeira e marca a falta, a Edna não ia nem pestanejar. Ela ia voltar lá e marcar a falta. Então é muito comum você estar preocupado com outras coisas, você está preocupado com o lançamento que daqui a pouco o cara vai dar e tudo mais, e você sabe que ali aquele lance está sendo observado pela arbitragem, pela tua equipe, eles são árbitros também. E aí no momento em que há uma falta, uma suposta falta na frente do árbitro assistente e ele manda o jogo seguir, a árbitra que está um pouco mais para cá pensa o seguinte: bom, segue o jogo, mas vamos analisar o lance em si. Não foi falta, gente. Eu, pelo menos, não marcaria falta. Eu acho que é interpretativo, pode ser que alguém entenda como falta, vou abrir esse leque aí, tudo certo, mas eu acho que tem um toque nas costas e o Vagninho, que entrou no segundo tempo, se joga.
se joga. O Enzo Dias está na marcação ali, o braço nas costas, ele não, na minha opinião, não representa carga. Ele tá ali no contato, o cara cai e ele rouba a bola. Toca pro Oscar. O Oscar tá um pouquinho à frente da área, da intermediária defensiva do São Paulo, e aí ele dá um passe maravilhoso. Maravilhoso para Lucas Moura, que parecia com 18 anos correndo atrás daquela bola. O Rafael Donato, que é um armário, quis fazer uma proteção. O que ele tentou fazer ali? O Lucas passou de moto por ele. Vum! Mas passou e roubou a bola e aí chegou na frente do goleiro, serviu o Caleri empurrar para dentro do gol. Que vacilo do Rafael Donato. A defesa do Novo Horizontino estava fazendo um bom jogo, mas ali foi um vacilo tremendo. Passe maravilhoso do Oscar, arrancada espetacular do Lucas e assistência para o gol do Caleri. Num jogo difícil, você descola um gol assim num contra-ataque em 3 lances, em 3 toques na bola. É coisa que esse São Paulo é capaz de fazer. Então, assim, o time não sofreu gols. Foi ameaçado em algum momento, porque, repito, era um bom time do outro lado, mas é muita qualidade do meio para frente quando esses caras entram no jogo. E isso é que pode fazer a diferença para o São Paulo. Não considerei falta na origem, tá? E além da falta por si, você tem o APP que eles chamam, né? Que é o Attack Phase Position, que é uma sigla em inglês para entender que o lance ele tem que ser anulado, ele entra na verificação do VAR quando ele está na fase de ataque. E aí a gente pode discutir, será que esse lance ele estava na fase de ataque? E eu acho que não. Porque a gente está falando de uma jogada lateral, lá no ataque do Novo Horizontino, em que ali o Enzo Dias rouba a bola. Ao roubar a bola, ela vai para o Oscar avança, depois dá um lançamento para o Lucas ganha na corrida. Então, eu acho que muita coisa acontece. Claro, a gente pode se perguntar, tá, mas se o cara não rouba a bola lá com uma suposta falta, o gol não teria acontecido. Mas tem muita coisa até chegar lá, né? Então, como a FIFA, e isso infelizmente no protocolo não está muito claro, está apenas fase de ataque. E onde é a fase de ataque? Aí vem a orientação, a partir do momento em que o time está no ataque, no campo ofensivo. Mas isso também não é uma regra. Vai da leitura de cada árbitro entender onde estava a fase de ataque para ele entender como um lance a ser checado para uma possível anulação, enfim. Na minha opinião, primeiro, não há falta e segundo, não está na fase de ataque. Mas enfim, é por isso que, na minha opinião, o gol não tinha que ter sido anulado, como muitos estão querendo. E aí depois tem um erro da Edna, que ela marca um pênalti. Na verdade, ela marca uma falta fora da área. Se eu não me engano, é o assistente que marca pênalti. Ela tá marcando a falta fora da área no Ferreirinha, do nosso glorioso... quem era o jogador? Patrick Bray. O Patrick Bray faz a falta no Ferreirinha, na entrada da área. Ela marca a falta. Quando ela olha o assistente dá o pênalti, aí ela marca a penalidade, porque ela entendeu como falta. Se o assistente viu dentro da área, ela pensa, bom, eu estava um pouco distante, eu vou marcar a falta por uma questão geográfica, né? Eu vi fora da área, o assistente viu dentro, pênalti. Em lance de pênalti, o VAR entra. Se fosse apenas marcada a falta, o VAR não poderia entrar, a não ser para mudar a cor do cartão. E aí, tá uma confusão, né? Por que o VAR chamou? O VAR entendeu como pênalti, o VAR entendeu como não falta, o VAR entendeu que era para cartão vermelho. O VAR não entraria para dizer que não houve a falta, sendo falta fora da área. Se a falta foi fora da área e como foi, o VAR não pode entrar para definir se é falta ou não. Ele só pode entrar se há a marcação do pênalti, como foi. Quando há a marcação do pênalti, o VAR comunica a ela dizendo o seguinte, Edna, vem cá ver porque o lance é fora da área. Isso é o primeiro ponto. Se ela marca a falta fora da área e no caso ela marcou a falta fora da área, mas ela continuasse marcando apenas fora da área, o VAR não poderia informá-la que não houve a falta, por exemplo. Porque em lance de falta o VAR não entra. Só entrou porque ela marcou pênalti. Sendo pênalti, aí eles podem chamá-la para não interpretar novamente o lance, porque ela marcou a falta. Então, esse ponto já tinha passado. Ela marca a falta. Então, o pênalti já estava marcado. O que eles tinham que analisar? Não foi dentro da área, foi fora. Já que você marcou, a falta é fora da área. E aí, já que ela marcou, tem a questão do cartão. Interrompe uma chance clara de gol ou não?
E aí, como ela marca a falta, se é pênalti, aí tem outro detalhe, né? Se é pênalti, não pode dar o vermelho, desde que, né, haja disputa de bola. Se há disputa de bola, não pode dar o vermelho, só se não tivesse, perdão, disputa de bola. Se é o pênalti, eles não podem fazer aquela tripla punição, né? Marcar o pênalti, expulsar o cara e suspender para o jogo seguinte. Então, o vermelho ele só é aplicado por ser uma falta fora da área. Interromper uma chance clara de gol por uma falta fora da área com disputa de bola é cartão vermelho. E foi o que aconteceu. Mesmo sendo uma disputa de bola, é cartão vermelho. E aí ela aplica o cartão vermelho. Só que não foi falta. Eu não achei falta. Então, assim, o erro tá completo nesse sentido. Agora, o VAR, sendo uma falta fora da área, o VAR não pode dizer para ela que não foi falta. A menos que ela vá no monitor e fale assim, tô vendo bem aqui, né? E realmente não foi a falta. Aí ela volta atrás. Mas aí o VAR não pode sugerir isso, porque o VAR, repito, só entra na penalidade. Como ela marcou o pênalti, ele só podia fazer com que ela marcasse fora da área. Eles não poderiam dizer que não houve a falta. Enfim, é um pouco confuso, porque gerou tanta polêmica por tantas nuances, tantas coisas, mas só para dizer onde o VAR pode entrar, onde não entra, onde define e onde a Edna errou, na minha opinião, né? Porque acho que não houve a falta e com isso um prejuízo, né? Porque ela marca a falta, mesmo fora da área, mas acaba expulsando o jogador do Novo Horizontino. Justamente nessa falta, o Alisson acaba cobrando no travessão. Que loucura. Até eu me embananei para explicar, mas espero que vocês tenham entendido. E foi isso. Com isso, o São Paulo garantiu esse resultado até o final. Acho que o Oscar, por mais que a gente cobre um pouco mais de interferência no jogo dele e ele teve dificuldades no primeiro tempo, ele meteu a bola do jogo. O Lucas Moura é o jogador decisivo do São Paulo, sempre foi, é o cara que resolve e está resolvendo. A torcida ficou pedindo o Luciano no comecinho do segundo tempo já e o Zubeldia opta por não colocá-lo. A gente sabe como o Luciano é um jogador mais temperamental, né? Resta saber como ele vai lidar com tudo isso. E o Caleri fez a sua parte, que foi o seu gol marcado, classificando o time para a grande semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. É um novo São Paulo, com 3 zagueiros, com algumas opções chegando. Um time que não tomou gols contra um bom time do Novo Horizontino, pegou o adversário de quartas mais difícil, na minha opinião, mesmo não sendo time de Série A, e agora avança para encarar um Palmeiras que, teoricamente, é o favorito, até por jogar em casa. Agora, dizer que tá ganho, não dá. O São Paulo tem sido a pedra no sapato do Palmeiras nos últimos anos, nos campeonatos paulistas especialmente, mas também foi na Copa do Brasil. Então não dá para dizer que tá jogado. Agora, é um Palmeiras que cresce também, né? Pela maneira como classificou pro Mata, pelo atropelo que foi diante do São Bernardo, pelo menino Estevão, pelo Vitor Roque chegando, enfim, muita coisa para acontecer. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!